Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por saudá-la por esta iniciativa, agradecer-lhe o empenho e o trabalho que teve para a sua concretização. Considero que é da maior importância para a boa governação da cidade de Lisboa a participação dos cidadãos nas decisões importantes que afetam, em todas as decisões, mas em particular nas decisões importantes que afetam a nossa cidade, e que nestas decisões importantes haja sempre um debate amplo e participado sobre estas matérias. Debate que naturalmente ocorre sempre nos órgãos do município, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, nas comissões, no plenário, sempre muito vivo e animado para quem conhece, mas creio que a participação e a abertura destas audições é de grande importância nestes temas que são centrais para o futuro da nossa cidade. Quero, em segundo lugar, agradecer a participação dos municípios, a presença dos municípios aqui presentes. É com gosto que os vejo aqui e que terei a oportunidade de apresentar a proposta, mas também de vos ouvir relativamente às preocupações, às questões que entendam colocar. Desculpe, mas agora somos nós na mesa que não estamos a ouvir. Há aí um problema com o som, não estamos a ouvir o som do Sr. Presidente. Queria talvez começar a minha intervenção do ponto de vista da substância. Não sei, Sra. Presidente, se já me ouvem em cima. Agora está melhor, está melhor. Está melhor? Tentarei falar talvez um pouco mais alto. Quero começar a minha apresentação da substância gastando 3 minutos sobre o historial e alguns pontos importantes sobre os terrenos da Feira Popular, porque nem todos os municípios conhecem o detalhe da situação. A verdade é que depois do processo da intenção de venda que remonta ao ano de 2005, onde foi realizada uma asta pública e uma operação de permuta entre metade dos terrenos da Feira Popular e o Parque Mayer, o processo entrou num contencioso judicial que não interessa desenvolver, que resultou, uns anos mais tarde, pela anulação por parte do Tribunal relativamente à operação. Em segundo lugar, desenvolveu-se um outro processo contencioso em que opôs o município à Braga Parques, relativamente à resolução das questões relativas à titularidade dos terrenos e relativa ao pagamento e aos valores envolvidos na titularidade dos terrenos. É uma situação que penalizou muito a cidade durante muitos anos, porque numa situação que já se arrastava, antes até de 2005, com uma situação de funcionamento da antiga Feira Popular que já estava em queda face aos tempos áureos que tinha vivido, mas uma situação que se tornou verdadeiramente uma ferida no meio da cidade de Lisboa, há 10 anos, com uma zona daquela importância, com aquela centralidade vedada e na situação que todos nós conhecemos, sem possibilidade de utilização, porque havia um contencioso jurídico sobre a própria propriedade dos terrenos e sem que nada se pudesse fazer e numa situação de degradação que as pessoas conhecem e que creio que nos penaliza a todos que vivemos na cidade de Lisboa. Foi possível, em 2014, um acordo que resolveu uma parte do problema. E a parte do problema foi resolver em definitivo as questões da titularidade dos terrenos. Foi feito um acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Braga Parques, em que a Câmara Municipal de Lisboa devolveu o dinheiro que tinha recebido relativamente às astas públicas, pagou a asta pública, pagou o dinheiro que se tinha pago a quando da aquisição do Parque Mayer e remeteu-se e por isso estabilizou-se em definitiva a propriedade de ambos os terrenos no município de Lisboa, remetendo-se para um tribunal arbitral as questões relativas ao valor exato de pagamento, havendo uma diferença de opinião entre o município e a Braga Parques relativamente a esses valores. Este foi um bom acordo para a cidade, porque permitiu desbloquear
permitiu o mais importante, que foi, a partir do momento em que se estabilizou a titularidade do terreno, permitiu-nos começar a pensar sobre a recuperação do terreno e acabar com aquela situação que nós hoje vemos e que há 10 anos que vemos ali, daqueles muros e daqueles taipais a vedarem o acesso a uma zona sem qualquer tipo de utilização, bem no centro da cidade de Lisboa. Eu quis fazer esta nota para vos dar a noção disto. Só a partir de 2014, só a partir do ano passado, só no ano passado, é que a situação da titularidade ficou resolvida em favor da Câmara e só a partir dessa data é que a Câmara pôde pensar em intervir sobre o terreno, porque até lá não tinha sido possível qualquer intervenção. Neste momento, quer o terreno, quer este terreno da antiga Feira Popular, quer o terreno do Parque Mayer, são propriedade do município de Lisboa, que pode dispor deles como entender, e é isso que nós hoje aqui estamos a discutir, e o Tribunal Arbitral, qualquer decisão que venha do Tribunal não afeta e não colide com a decisão da propriedade. Neste acordo, a Câmara Municipal de Lisboa pagou 100 milhões de euros, 101 milhões de euros, para ser mais precisos, que foram os valores calculados que tinham sido dispendidos nas aquisições realizadas pela Braga Parques. Segundo ponto que vos quero falar é, uma vez estabilizada a decisão, a propriedade, obviamente que nós pensamos no desenvolvimento do terreno e daquela área, num processo que tem envolvido o Executivo há mais de um ano esta parte, em que temos feito um trabalho muito intenso de preparação, de estudo, de avaliação sobre a melhor forma de desenvolver aquela zona da cidade. A primeira decisão que tomamos foi, naturalmente, que aqueles terrenos deveriam ser alienados. E fizemos-lo por vários tipos de razões. Em primeiro, porque é normal, estamos em plena malha urbana da cidade, estamos com uma ferida de uma zona que não está urbanizada, mas que é normal que seja urbanizada, no meio precisamente do centro da cidade. Segundo lugar, é normal que a urbanização decorra realizada por o município não tenha recurso para o fazer. E em terceiro lugar, há uma dívida que a Câmara assumiu relativamente à aquisição que fizemos. No fundo, a Câmara adquiriu de novo os terrenos e essa dívida tem que ser liquidada. Tem impacto financeiro nas contas dos municípios. A segunda questão, depois da decisão de alienação, foi tentar perceber muito bem como é que fazíamos uma operação que fosse nas melhores condições para a cidade, o que envolvia quer as questões financeiras, quer as questões do tempo, mas também as questões do programa, isto é, o que é que serviria melhor à cidade, como é que aquele terreno poderia servir melhor à cidade do ponto de vista do seu uso dentro do espaço que estávamos colocados. Foi um debate muito intenso que tivemos durante muito tempo dentro da Câmara, envolvendo muitas pessoas, e chegamos à conclusão que está expressa na proposta que apresentamos. Em primeiro lugar, devíamos fazer uma alienação num lote, numa unidade única e não por parcelas. Por que razão? A razão principal é porque só esta fórmula permite uma unicidade do projeto, permite um projeto que seja integrado e único do ponto de vista do seu desenvolvimento, mas em segundo lugar, e mais importante ainda, porque esta é a solução que nos assegura que nós temos a faculdade de aumentar de forma muito significativa as áreas de fruição pública e também as áreas verdes, opção que não estava garantida se fôssemos promover lotes individualizados. Até porque os lotes seriam possivelmente iniciativa de promotores privados que os viessem a adquirir e a capacidade de intervir e de limitar essa realização era menor do que a partir de um lote único, de uma operação integrada que pudesse ser feita desta forma. E aqui é desta forma que se justifica uma das principais decisões que é tomada na alienação deste terreno, que é a decisão de que o projeto a implementar no terreno tenha pelo menos 50% da área de superfície de pavimento, que seja, pelo menos 50% da área, da área do terreno, que seja área aberta de circulação pública,
pelo menos 50%, e pelo menos 30% que seja área verde. Significa uma parte importante do terreno, significa em termos de área verde, mais de 1 hectare, que fica de 12 mil metros quadrados, que ficará como área verde, e 50% ficará como zona de circulação. E este é um dos grandes ganhos e uma das grandes opções estratégicas que fizemos relativamente ao terreno e que não conseguiríamos com outra opção urbanística. A segunda opção de fundo é a questão do uso e a questão de como nós decidimos a escolha do uso. E, olhando do ponto de vista do desenvolvimento da cidade, sentimos dois elementos de fundo que tiveram na nossa escolha. Em primeiro lugar, que Lisboa necessita de espaços para escritórios e para empresas, e necessita de espaços para escritórios e empresas como um elemento central para a cidade ter mais empregos, haver mais empregos na cidade de Lisboa e também dessa forma para podermos ter mais pessoas na cidade de Lisboa. A verdade é que nós, nos estudos muito significativos que temos feito no mercado ao longo destes anos, constatamos e temos sido confrontados com muitas empresas com vontade de se instalar em Lisboa, mas que não encontram na cidade de Lisboa os locais com a dimensão necessária para instalar os seus escritórios. Há muitos escritórios disponíveis na cidade, há muito poucos escritórios disponíveis com a dimensão necessária para acolher empresas de serviços com dimensão significativa. Para vos dar uma ideia, até há poucos meses atrás, existiam na cidade de Lisboa unicamente 2 espaços de escritórios com área disponível de 10 mil metros quadrados e era uma das torres do Centro Colombo e era o edifício do Monumental. Significa que uma empresa que se quisesse instalar ou, por exemplo, sair do Oeiras Parque para se instalar em Lisboa, não tem hoje local para o fazer na cidade de Lisboa. A EDP, por exemplo, está e tinha a necessidade de uma área maior, não tinha possibilidade de ir para outra área, se não construir uma sede nova onde pudesse concentrar os seus serviços. E por isso a existência de espaços de escritórios para a localização de empresas é essencial para termos mais emprego, é essencial para termos mais pessoas na cidade e é perfeitamente natural que esta consolidação da zona se faça no que é a zona central da atividade económica e do emprego da cidade de Lisboa, que é precisamente a zona que vai desde o meio da Avenida da Liberdade até Entre Campos, que é onde se concentra a grande fatia do emprego e da atividade económica na área dos serviços na cidade de Lisboa. Do debate em Câmara, colocou-se a questão da habitação e do peso da habitação. E depois do debate tido, foi considerado que deveríamos ter uma percentagem mínima, definir um mínimo um máximo relativamente à habitação, mas permitir a construção de habitação. Isto foi um progresso face ao debate que tivemos, porque a proposta original era uma proposta de contemplar só se referia relativamente aos comércios, serviços e hotelaria, mas foi um progresso, fruto das opiniões que ouvimos dos partidos e entendemos considerar um valor de 20%. Consideramos este valor porque consideramos pertinentes os argumentos daqueles que entendem que no projeto deve haver uma componente de habitação, sim senhor, mas consideramos que ela não deve ser maioritária, nem deve ser predominante relativamente ao total do complexo. E fizemos isto por 2 razões fundamentais, 3 razões. A primeira, a localização do próprio terreno. Consideramos que nesta área é mais vantajoso consolidar a zona de comércio e serviços da cidade do que a expansão da habitação. Em segundo lugar, porque a expansão da habitação na cidade, consideramos que a política deve ser e deve manter-se na cidade como uma prioridade à habitação urbana e não à construção nova. Não é uma regra absoluta, naturalmente, haverá sempre espaço para a construção, mas a prioridade em matéria de habitação deve ser a reabilitação e não a construção. E em terceiro lugar, porque a construção que possa nascer naquele local, temos que ter a consciência, será sempre uma construção que tem o seu espaço no mercado, tem naturalmente o seu espaço na cidade,
mas que é uma construção de altíssimo valor que irá ser sujeita e irá ser colocada no mercado para segmentos muito altos do ponto de vista do poder aquisitivo. Obviamente que a cidade necessita de habitação para todos, também necessita de habitação para os segmentos muito elevados, mas consideramos que, sendo a prioridade a prioridade que nós necessitamos na nossa cidade em matéria de habitação é a habitação, a renda acessível, isto é, a habitação não está a habitação social, onde também há necessidades, a que estamos a tentar dar resposta com a expansão do bairro Padre Cruz e com a expansão do bairro da Boa Vista e com os processos de recuperação do edificado municipal, mas onde nós sentimos que temos que dar a resposta às necessidades da população e das classes médias e dos jovens que procuram e que querem viver em Lisboa, é precisamente responder ao problema de em Lisboa as casas serem muito caras. E por isso devemos direcionar os nossos esforços para a resposta ao segmento que nós denominamos de habitação acessível, não é habitação social, mas é habitação a custos acessíveis e, em particular, privilegiar o arrendamento em detrimento da aquisição. É neste sentido, aliás, que estamos a trabalhar num programa que nos próximos meses apresentaremos aos órgãos do município e à cidade, num vasto programa de habitação para arrendamento a custos acessíveis, com o objetivo de termos 5.000 fogos disponíveis neste regime, porque é esta a prioridade. É, no fundo, isto que justifica a nossa opção relativamente à habitação. O local, por um lado, a prioridade à reabilitação e a consciência de que a habitação que nascer naquele empreendimento será sempre uma habitação que se destina à classe baixa, não seguramente, não se destinará às classes médias, com grande probabilidade destinar-se-á a uns estratos muito particulares da sociedade e da cidade, que são os estratos de muito elevado rendimento, que é no fundo os valores da habitação naquela zona e naquele... Concluía, Sra. Presidente, com duas notas. A primeira de que no processo que desenhamos tivemos e temos uma grande preocupação com a execução do projeto, isto é, com evitarmos os riscos de fazermos uma alienação da qual depois resulte um comprador que possa ficar com o terreno e não realizar um projeto nos anos mais próximos, e por isso estabelecemos uma obrigação de uma garantia bancária de valor negativo que só vai sendo libertada à medida que o projeto é apresentado, que a obra começa e no fim da concretização do projeto. Definimos também um prazo máximo para a realização de um empreendimento daquela natureza, que são cerca de 10 anos. Temos mantido um contacto intenso com potenciais investidores, explicando isso mesmo, e impusemos neste processo impomos sempre em todos os processos, mas impusemos neste, por maioria de razão da sua importância, da sua dimensão, mas também do seu histórico, uma exigência muitíssimo grande sobre a transparência e sobre a concorrência afeta a esta asta em particular. Desenvolvemos uma campanha internacional de promoção do processo, desenvolvemos uma informação muito sistemática com vários investidores, realizamos processos de divulgação de todo este processo, porque queremos, acima de tudo, que este seja um processo através de uma asta pública, que nós queremos que possam participar o maior número de investidores qualificados para podermos, pelo menos após 10 anos, desde a primeira tentativa falhada da alienação, mas muitos mais anos depois da necessidade que a cidade já sentia de resolver aquele problema, para que possamos finalmente virar a página, uma página muito custosa e dolorosa para a cidade de Lisboa, e que possamos voltar a ter naquele terreno um espaço vivo, dinâmico, aberto da nossa cidade, que contribua para o bem-estar de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente.